Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 6, semana 2. Tema da aula de hoje, o conceito de fato social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. Antes de nós começarmos, peço, como sempre, seu apoio. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha se você gostou e a gente se vê logo depois da vinheta. Valeu! Vamos lá então, pessoal, começando por uma introdução interessante. Cara, Émile Durkheim é um dos primeiros sociólogos a realmente estruturar um objeto de estudos e realmente desenvolver reflexões sociológicas de uma maneira a empreender uma compreensão da sociedade conforme ali uma pergunta que eu imagino que muitos de vocês já se fizeram, né? Até que ponto nós somos indivíduos com uma liberdade capaz de determinar a nossa própria consciência? Até que ponto nós não somos simplesmente um produto da sociedade em que nós nascemos? Fato social é o conceito que Émile Durkheim cria como sendo ali o grande objeto de estudos da sua sociologia. Para ele, era fundamental a gente entender como é que são esses laços que unem as pessoas dentro de uma sociedade, né? Os conceitos, os valores que a gente tem, as coisas que a gente respeita, até que ponto ali nós nos unimos por laços com os nossos irmãos, com os nossos amigos, ou até mesmo com pessoas que a gente não gosta, mas que compartilham de um mesmo território, por exemplo. Segundo Émile Durkheim, nós somos muito fruto daquela sociedade que a gente nasceu. Segundo Émile Durkheim, durante a nossa criação, o nosso processo de socialização, a gente vai sendo apresentado aos fatos sociais, aos costumes, aos valores, ao conceito de família, por exemplo, né? A própria ideia de se respeitar pais e mães. E aí, nós, ao longo da nossa formação, vamos vendo também o quanto é complicado a gente questionar os fatos sociais, né? Como que a sociedade às vezes nos isola porque a gente tem algum costume diferente ou porque a gente resolve simplesmente negar alguma coisa que a sociedade tende a aceitar. Vamos resolvendo aí algumas atividades, a gente pode brincar com alguns exemplos. Bora lá então? Atividade 1. Para Émile Durkheim, os fatos sociais são objetos da sociologia por moldar o comportamento dos indivíduos em sociedade. De acordo com o sociólogo francês, os fatos sociais têm como características. Olha só, se você der uma olhada lá no texto, isso aí vai ser muito fácil. Porque segundo Émile Durkheim, aquilo, para ser caracterizado como um fato social, uma construção social fermentada pela sociedade historicamente, fato social, que está aqui existindo enquanto a gente nasce, antes mesmo da gente nascer e depois que a gente morrer. Fato social, esse que exerce uma força sobre o indivíduo, ele tem aí as 3 características que eu falei: generalidade, coercitividade e exterioridade. O que significa dizer, pessoal, que os fatos sociais possuem uma força sobre nós, uma capacidade de moldar um comportamento nosso. Um fato social possui ali também uma existência própria, né, externa, independente da gente querer ou não, o fato social está lá. E também é algo coletivo, algo que existe antes mesmo de nós e depois de nós, certo? Portanto, a gente tem aqui generalidade, coercitividade e exterioridade. Joia, pessoal? Atividade 2. Vamos ver aí um exemplo, né, dessa sociologia do Durkheim colocada em prática nessa tirinha do Will Tirano. Vamos lá. Mãe,
quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? É para expressar a minha individualidade. E aí ela termina. E tá todo mundo fazendo. Então, olha que tirinha interessante, né? A garota vai lá e afirma que ela quer fazer uma tirinha verde no cabelo, uma mecha e tal, porque ela quer expressar a sua própria individualidade. Mas aí ela vai lá e revela. Poxa, mas tá todo mundo fazendo. Então, até que ponto essa vontade dela de fazer uma mecha verde é um produto da sua própria vontade e liberdade, e até que ponto isso não é ali um pouco de pressão coletiva, né? E ela, na vontade de manter os seus laços de amizade, ela vai e também bota essa mecha. Tá entendendo o que a gente está querendo dizer? Então segue aí. Uma das importantes contribuições de Émile Durkheim foi sua teoria sobre fato social. Buscando uma relação entre o diálogo apresentado na tirinha e o conceito de fato social, é correto afirmar que o diálogo apresenta na tirinha, letra A, se relaciona com fato social, porque apesar da filha querer expressar sua individualidade, ela acaba agindo como todo mundo, e segundo a definição do Durkheim, fato social seria maneira de agir, pensar e sentir exterior ao indivíduo dotado de um poder de coerção? É interessante. Vamos seguir. Não se relaciona com fato social, porque, apesar da filha querer expressar sua individualidade, ela acaba agindo como todo mundo, e segundo a definição de Durkheim, fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao indivíduo, dotado de poder de coerção. Bom, eu não acredito que essa letra B está correta, não. Joia? Vamos para C. Se relaciona com fato social porque, apesar da filha querer expressar sua individualidade, ela acaba agindo como todo mundo. E, segundo a definição de Durkheim, fato social seria o somatório dos indivíduos vivos que a compõem, ou de uma mera justaposição das suas consciências. Não, também acho que essa letra C não faz sentido. Vamos lá, letra D. Se relaciona com fato social porque a filha pretende agir a partir da sua individualidade, e, segundo a definição de Durkheim, fato social seria toda maneira de fazer ou de pensar reconhecível pelas particularidades do ser suscetível de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Bom, pessoal, eu fico nessa aí com a letra A pela melhor síntese do que dá para se relacionar de fato social com a tirinha. Certinho? Reparem aí, ó. Ela quer expressar a sua individualidade e nessa acaba agindo como todo mundo. Então, por passar muito essa de o homem como produto do meio, né, por passar um pouco dessa questão da coerção de todo mundo estar fazendo, eu ficaria com a A por uma relação mais precisa mesmo. Ok? Atividade 3. Em Roraima, a morte violenta de jovens entre 15 e 29 anos teve um aumento de 83,3% no período apontado na pesquisa. Ao todo, 42 pessoas dessa faixa etária foram mortas em 2005 no estado, enquanto que 2015 subiu para 77. Já a taxa de homicídios para a faixa etária entre 15 e 29 anos por 100 mil habitantes passou de 35,4 em 2005 para 51,9 em 2015, um aumento de 46,5% no período. De acordo com a sociologia de Émile Durkheim, esse quadro social verificado em Roraima caracteriza uma situação de... Então, Émile Durkheim, na hora ali de constituir as suas análises sociológicas, ele percebe que quando uma sociedade começa a afrouxar os seus laços sociais, quando existe ali uma situação de desconexão entre as pessoas e os valores deixam de ser compartilhados como uma vez foram, passa-se a uma situação de anomia, certo? A anomia é caracterizada ali por esse afrouxamento e pode ter fenômenos, né, manifestações, por exemplo, na violência, na tristeza, por exemplo, né? Então, eu acredito ali que a letra A, como função social, não tem nada a ver. Anomalia social, não é bem um conceito de Émile Durkheim.
Ação social? Também não, está trazendo ali outro sociólogo. Letra D, anomia. Letra E, entropia. Não, entropia não. Então, pessoal, defendo aí que seja a letra D mesmo, tá? Dentro dessa análise de Roraima, a gente tem uma situação anômica. Atividade 4. Vamos lá. Consistem em maneiras de agir, pensar e de sentir exteriores ao indivíduo e que são dotadas de um poder de coerção em virtude da qual se impõe a ele, além de ser geral na extensão de uma sociedade dada. Certo? Então aqui a gente tem direto aí da fonte. O conceito de Émile Durkheim, que corresponde ao enunciado acima, é o conceito de fato social. Ok? Maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, que exercem uma força e se impõem ali por serem gerais numa sociedade. Joia? Então, letra C, mais fácil do que achar o Charles bonito. Bonitos, agradeço muito aí a presença de todos. Se você ficou até o final, deixa um biscoito para nós e a gente se vê na próxima. Valeu!